vento soprava como um sussurro antigo sobre as dunas do deserto. Nenhuma árvore, nenhuma sombra. Apenas a luz implacável do sol e o som das próprias pegadas na areia. O deserto não grita, ele sussurra, ele revela. Ali, entre pedras quentes e noites geladas, um homem caminhava sozinho. Seu nome era Jesus. Mas naquele cenário seco e cruel, ele não parecia o Salvador. Parecia apenas um peregrino, silencioso, faminto e vulnerável como qualquer um de nós. 40 dias, 40 noites. A maioria dos cristãos lembra de 3 tentações: pão, poder, prestígio. Mas as Escrituras escondem algo mais profundo. No Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 2, está escrito: durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, não depois, mas durante, cada dia, cada madrugada, cada batida do coração. O que aconteceu nesses momentos silenciosos? Quais foram as tentações que a Bíblia não narrou, mas que deixaram marcas no corpo de Cristo antes mesmo da cruz? Feche os olhos e sinta o peso de um silêncio sagrado. O deserto onde Jesus entrou não era apenas de areia e calor, era o deserto da alma humana, o mesmo que você já atravessou, o mesmo onde muitas vezes Deus parece ausente, mas está mais próximo do que nunca. Este é o começo de uma jornada interior, onde cada tentação revela não apenas o coração do inimigo, mas também o coração de Deus. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se esta travessia já tocou seu espírito, inscreva-se, curta e compartilhe esta peregrinação com quem também caminha entre luz e sombra. 40 dias. É um número que carrega ecos de dilúvios, de peregrinações, de conversões radicais. Foi o tempo que Moisés permaneceu no Sinai sem comer nem beber, envolto na nuvem da presença divina. Foi o tempo que Elias caminhou até o Horeb, sustentado por um pão misterioso. Agora é o tempo que o Filho de Deus se retira, levado pelo Espírito, não para fugir do mundo, mas para enfrentá-lo no seu núcleo mais oculto, o coração humano. Durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo, diz o evangelista Lucas. Não 3 episódios isolados, mas um cerco lento, espiritual e quase imperceptível aos olhos dos homens. No deserto, a fome de Jesus não era só física, era a fome de uma resposta, de um gesto do Pai, de um consolo em meio à aridez. Cada pedra ao redor parecia um convite a desistir. Cada silêncio era uma provocação do inimigo. Onde está teu Deus agora? O tentador não gritou, ele sussurrou. E os sussurros que mais ferem não são os que vêm de fora, mas os que nascem dentro. Aqueles que se disfarçam de pensamentos próprios. E se essa missão for em vão? E se ninguém crer? E se o Pai te abandonou no meio do caminho? O combate de Cristo foi mais mental e espiritual do que físico. Pense no que é ser tentado dia após dia, sem descanso, sem pausa, sem testemunhas. Uma tentação contínua é como uma gota que cai, insistentemente, no mesmo ponto da alma. E ali, onde não há barulho, cada pensamento parece um trovão. Jesus enfrentou os pensamentos que nós mesmos tentamos esconder. A dúvida sobre o valor da dor, o medo de não ser suficiente, o desejo de atalhos que evitem a cruz. E ele os enfrentou como homem, com as armas da palavra, do jejum e do abandono radical ao Pai. Não foi milagre, foi obediência. As tentações que não foram narradas têm peso justamente por isso. São universais. São aquelas que nós mesmos reconhecemos na própria caminhada. A tentação de olhar para trás, a tentação de desejar voltar ao conforto, a tentação de querer fazer o bem fora da hora, a tentação de querer ser santo, sem sofrimento. E em todas essas, Jesus permaneceu. Não para provar que era forte, mas para abrir um caminho de resistência silenciosa. Ele não discutiu com o diabo, ele resistiu.
E há uma força misteriosa na resistência silenciosa. Ela nos transforma. Talvez você, em algum momento, tenha sentido essa mesma pressão da alma. Aquela angústia que não tem nome, aquele pensamento persistente que diz que você não vai conseguir, que Deus se esqueceu, que ninguém se importa. Cristo já esteve lá. E não apenas esteve, ele venceu. Mas venceu de uma forma que o mundo não entende. Em silêncio, em jejum, em solidão. Foi assim que ele preparou o coração para as 3 tentações finais, as visíveis, que viriam depois. Mas aquelas só fazem sentido quando se entende a profundidade do combate invisível que as antecedeu. E se a santidade nunca tiver feito barulho? E se as batalhas mais importantes forem aquelas que ninguém vê? No deserto, Jesus não apenas resistiu ao diabo, ele redimiu os nossos pensamentos. A cada dia, a cada noite, ele plantava na terra seca da humanidade a possibilidade de um novo Éden. Não era um diálogo aberto, não era um confronto visível. As vozes do inimigo no deserto não tinham som, mas tinham peso. Vinham como pensamentos vagos, como sugestões sutis, como sombras que passam diante da alma e lançam dúvidas sobre a luz. O diabo, o pai da mentira, sabia que ali estava o Filho de Deus, mas sua astúcia não estava em tentar com força, estava em tentar com dúvida. No coração do deserto, o adversário não apareceu com tridentes ou trovões. Ele apareceu com palavras que pareciam verdadeiras, mas estavam envenenadas com orgulho e desesperança. Você tem poder. Por que não usa? Você diz que confia no Pai. Então pule. Você quer salvar o mundo. Eu posso te dar. Estas são as tentações narradas. Mas entre essas houve muitas outras, invisíveis, ocultas, tentativas de mexer com a identidade mais profunda de Jesus. E a mais perigosa delas foi a que ele escutou em silêncio. Será que você é mesmo o Filho amado? O inimigo queria minar aquilo que havia sido proclamado no Jordão. A voz do Pai dizendo, Tu és meu Filho, o amado. No deserto, essa voz parecia distante. E o que restava era o eco persistente da dúvida. E se Jesus tivesse cedido? E se tivesse dado ouvidos àquelas vozes interiores? O plano de salvação teria se rompido ali, na areia, antes mesmo da cruz. Mas ele não cedeu. Ele permaneceu. E cada pensamento falso que tentava se levantar contra a verdade, ele derrubava com o escudo da Escritura. Não como quem recita, mas como quem respira a palavra. Está escrito. Era a resposta de um coração inteiramente mergulhado na vontade do Pai. Mas antes dessas respostas que conhecemos, houve dias de silêncio, dias em que a tentação não era uma frase, era um sentimento, a tentação de ressentir-se, de sentir que o mundo não merecia seu sacrifício, de imaginar como seria sua vida se ficasse em Nazaré, de pensar nos rostos de seus amigos, nas festas simples, no riso de sua mãe. Cada lembrança podia ser usada pelo inimigo como uma lâmina, porque o diabo não nos tenta com o que é feio, ele nos tenta com aquilo que é bom, mas fora de hora. E Jesus sentiu o peso dessas lembranças, mas escolheu o tempo do Pai. Escolheu o caminho estreito. Escolheu confiar quando tudo parecia ausência. Talvez essa seja a tentação mais profunda. Não a de pecar, mas a de duvidar do amor. A de achar que o silêncio de Deus é desprezo. A de crer que se tudo dói, então é porque Deus não se importa. No deserto, essas vozes gritavam por dentro, e Jesus as calava não com barulho, mas com fé. A fé que não precisa sentir para crer. A fé que continua mesmo quando não há garantias. A fé que ama mesmo em meio à aridez. Na cela silenciosa, o monge ouviu mais que no mundo inteiro. E no deserto calado, o Salvador nos ensinou o combate da mente, da alma e do espírito.
As vozes do inimigo ainda sussurram em nossos dias, mas agora há um eco mais forte dentro de nós. A palavra viva, encarnada, resistida, vitoriosa. Um novo Éden. No silêncio cortante do deserto, a memória se torna uma companhia feroz. Para Jesus, cada lembrança era viva. O rosto de Maria, sua mãe, surgia diante dele como um farol de ternura. Mas junto vinha o peso do que ele deixara para trás. A oficina de madeira, o cheiro do pão quente, a alegria dos vizinhos, as pequenas conversas à sombra de uma oliveira, e com tudo isso a tentação sutil. Você poderia ter tido uma vida simples, porque aceitar essa cruz que ainda nem começou. A nostalgia se tornava uma armadilha, a saudade uma provocação do inimigo. Era a tentação de querer o bem, mas não o bem do Pai. De querer fazer milagres ali mesmo, transformar pedras em pão e alimentar os pobres já, sem sofrimento, sem cruz, sem obediência. Era o desejo de usar o poder divino por compaixão humana. Mas Jesus sabia que o amor que salva é o que obedece, não o que improvisa. Ele sentia em sua carne a dor de não poder agir antes da hora. E cada memória das lágrimas que ele enxugaria um dia tornava-se uma nova tentação. A de abreviar a vontade do Pai, como quem força a flor a desabrochar antes da primavera. Feche os olhos por um instante e imagine ver toda a dor do mundo sem poder ainda tocá-la. Ver as mães chorando seus filhos, ver os doentes morrendo nos becos, ver os órfãos sem nome, os cegos nas esquinas, os leprosos nos vales. Jesus via tudo isso, como Deus conhecia cada rosto, e como homem sentia-se esmagado pelo desejo de aliviar. Mas sabia, não ainda, porque a redenção que ele traria não seria feita de gestos isolados, mas de uma entrega total, no tempo do Pai. A tentação de fazer o bem fora da vontade divina é uma das mais sutis e mais perigosas. Naquela paisagem sem cor, cada lembrança era uma faca de dois gumes. O sorriso de Maria e a sombra da espada profetizada por Simeão. A infância em Nazaré. E a certeza de que ali ele não poderia mais voltar como antes, as mãos calejadas do trabalho e os cravos que um dia as atravessariam. A humanidade de Jesus era plena e por isso mesmo sentia tudo em intensidade desconhecida para nós. O deserto não era apenas externo, era um espelho invertido de sua alma, onde tudo se refletia com nitidez espiritual dolorosa. Não foi um lugar de fuga, foi o lugar da revelação. A lágrima que ninguém viu era a mais santa. Essa talvez tenha sido a lágrima de Cristo naquela madrugada do 30º dia. Não havia ninguém para enxugar. Nenhum anjo apareceu. Nenhum consolo se manifestou. Apenas a certeza de que o Pai via. E isso bastava. Essa é a diferença entre tentação e pecado. A tentação oferece atalhos, mas o amor resiste porque vê mais longe. Jesus carregava em sua alma todas as dores futuras da humanidade, e cada tentação vencida ali, em silêncio, já era uma vitória sobre o sofrimento que viria. Você já desejou fazer o bem, mas não sabia como ou quando. Já sentiu o peso de não poder ajudar, de ter que esperar, de obedecer mesmo sem entender? Cristo também. E ali, no meio da areia e do céu vazio, ele consagrou cada uma dessas dores à vontade do Pai. Ele chorou por nós, antes de sangrar por nós. E o deserto, que parecia só silêncio, tornou-se o lugar onde Deus ouviu a primeira lágrima do Cordeiro. Antes que o tentador o levasse a ver todos os reinos do mundo num instante, Jesus já os conhecia. Ele sabia dos palácios, dos tronos, das multidões sedentas por um líder, dos corações famintos por um Messias forte e visível. Mas ali, entre pedras e solidão, uma nova tentação surgia, a tentação da pressa, a vontade ardente de que tudo se cumprisse logo, de que as pessoas o reconhecessem, de que os sinais fossem claros, de que o caminho não precisasse passar pela incompreensão, pela rejeição.
pelo tempo lento da semente que morre antes de florescer. Mostre-se, faça algo grandioso, suba no templo, pule, deixe que o mundo veja. Assim, sussurra a voz do inimigo, disfarçada de eficiência, travestida de zelo. Mas a pressa espiritual é inimiga da cruz. A glória antes da hora é mentira disfarçada de luz. E Jesus sabia, qualquer passo fora do plano do Pai seria desobediência. Ele poderia ter reunido seguidores em minutos. Bastaria um gesto espetacular, uma autoproclamação, um milagre calculado. Mas o reino que ele vinha instaurar não se constrói com espetáculo. Constrói-se com entrega, com tempo, com sangue, com verdade. O coração humano busca glória. E não é pecado desejar ser amado, reconhecido, acolhido. Mas quando esse desejo se transforma em necessidade, ele escraviza. No deserto, Jesus enfrentou esse espelho invertido. A glória sem cruz, a missão sem humilhação, a vitória sem sacrifício. Era uma tentação real. A ideia de um Messias aclamado, invencível, triunfante. Mas não era o caminho da redenção. Era o atalho do orgulho. E o diabo oferecia isso de forma sutil, como quem entende o coração humano, mas deseja sua queda. E se o mundo nunca acreditar? Essa pergunta ecoava em Jesus. Ele conhecia a dureza dos corações, a superficialidade das multidões. Sabia que muitos o seguiriam pelos milagres e o abandonariam diante da cruz. Sabia que alguns veriam Lázaro sair do túmulo e, mesmo assim, tramariam sua morte. A tentação de moldar a missão para agradar era real. Mas Cristo não veio para agradar, veio para amar. E amar, no sentido mais divino, é obedecer até o fim, mesmo quando o fim parece fracasso. A cruz é escândalo, sempre foi. E Jesus escolheu carregá-la desde o deserto. Ao rejeitar a glória oferecida pelo diabo, ele aceitou o caminho da incompreensão. Aceitou não ser compreendido nem por seus discípulos. Aceitou ser rejeitado pelos líderes religiosos. Aceitou ser odiado pelo mundo que ele veio salvar. E tudo isso começou ali, quando recusou os reinos do mundo para reinar apenas no coração dos fiéis. Uma coroa de espinhos pesa mais que uma de ouro, mas salva. Feche os olhos e imagine o rosto de Cristo naquele momento. Os olhos voltados para o alto, a areia queimando os pés, a tentação ardendo no peito e ainda assim a paz. A paz de quem escolhe o mais difícil, a paz de quem prefere a fidelidade à fama. A história que a igreja preservou e o mundo esqueceu é essa. Ele não quis ser aclamado, ele quis ser fiel e por isso é digno de toda a aclamação. Há um tipo de cansaço que não se vê, um peso que não se mede em quilos, mas em suspiros. É o cansaço espiritual, o esgotamento da alma quando a fé continua, mas o ânimo se esvai. No deserto, esse anjo sombrio visitou Jesus, não com asas ou luz, mas com silêncio, com a sensação de que o céu estava ausente. Ao redor, nada se movia. Dentro, a alma lutava para manter-se firme. Não era mais fome de pão, era fome de sentido. E essa fome, quando não é saciada, torna-se uma tentação cruel. No 35º dia, talvez, a oração se tornava um sussurro. Os versículos das Escrituras não vinham com a mesma força. A mente, enfraquecida pela solidão e pelo jejum, começava a perder a clareza. O inimigo sabia disso. Sabia que o momento do cansaço é o momento da brecha. E sussurrava: "Você já fez o suficiente. O Pai viu sua entrega. Volte para casa." Mas Jesus não estava ali para mostrar serviço. Estava para esvaziar-se por inteiro. E nesse esvaziamento, a tentação era intensa. Abandonar, não por rebeldia, mas por exaustão. O cansaço espiritual é o deserto de muitos santos. É o momento em que a alma fiel já não sente consolo, mas continua. São João da Cruz chamou isso de noite escura.
Santa Teresa de Calcutá viveu isso por décadas. Jesus, no deserto, viveu isso por 40 dias. Cada manhã era uma prova de perseverança, cada noite um mergulho em si mesmo. E nesse estado, a oração se torna o último fio que liga o céu à terra. Não há sentimentos, só fidelidade. E talvez seja essa a oração mais santa, a que continua mesmo quando tudo parece ausente. Imagine a cena. O Filho de Deus, encurvado sob o sol, os lábios secos, o corpo fraco, o coração firme. Nenhum anjo apareceu, ainda. Nenhum alívio chegou. Mas ele não fugiu, não mudou o plano, não buscou consolo onde não havia. Permaneceu. E essa permanência silenciosa é um dos maiores atos de amor já realizados. Porque a santidade verdadeira não é feita apenas de êxtases e milagres. É feita de persistência quando tudo cansa, de fidelidade quando tudo seca. Não foi milagre, foi obediência. E essa obediência em meio ao cansaço abre um caminho para nós. Quantas vezes rezamos sem sentir? Quantas vezes vamos à missa, mas parecemos vazios? Quantas vezes servimos, mas sentimos que ninguém vê? Cristo viveu isso, e ao viver, santificou cada instante de cansaço espiritual que você também sente. Ele não tirou isso de nós. Ele passou por isso primeiro, para que quando estivéssemos exaustos, pudéssemos saber, não estamos sozinhos. Na vida de oração, o momento mais sagrado pode ser justamente aquele em que pensamos que estamos falhando. Porque é ali que a alma não reza por prazer, mas por amor. E todo amor verdadeiro conhece o deserto. O que significa realmente tocar o corpo de Cristo? Tocar esse corpo que resistiu, que se desgastou, que não fugiu do cansaço, mas o transformou em oferta. Houve um momento no deserto em que até a fé parecia calar. Não porque deixou de existir, mas porque já não tinha onde se apoiar, a não ser no próprio Deus, que agora estava em silêncio. Esse é o coração da tentação mais profunda, o silêncio de Deus. Não o silêncio que consola, mas o que pesa. O silêncio que não responde. O silêncio que, por um instante, parece ausência. Jesus, o Filho amado, o Verbo encarnado, sentiu esse silêncio e não fugiu dele. Permaneceu. No lugar onde muitos de nós desistimos, ele ficou. Tu és meu Filho amado. Essa voz tinha ecoado no Jordão, mas no deserto o eco desapareceu. Nenhuma palavra nova veio, nenhuma confirmação, nenhum conforto. Era como se o céu estivesse trancado e a tentação sussurrava: você ainda é o Filho? Por que o Pai não fala? Por que ele não manda os anjos? E Cristo, mesmo sem resposta, respondeu com a própria vida: sim, eu sou o Filho, mesmo quando o Pai se cala. Essa é a resposta da fé madura. Não a que sente, mas a que confia. Não a que vê, mas a que crê. Feche os olhos e sinta esse silêncio. Não há trovões, não há visão. Apenas a certeza interior de que Deus está, mesmo quando não fala. Esse é o silêncio que purifica. O silêncio que transforma a fé em rocha. No deserto, Jesus não ouviu o Pai, mas o adorou com o corpo cansado, com a alma em jejum, com o coração entregue. Ele não precisou de consolos, porque tinha convicção. E essa convicção nasce não de sentimentos, mas da certeza de que o amor verdadeiro permanece, mesmo quando não é sentido. É neste ponto que muitos caem. Quando oram e não sentem, quando servem e não são reconhecidos, quando sofrem e o céu parece mudo. O inimigo sabe disso. Ele usa o silêncio como arma. Mas Jesus transformou o silêncio em altar. Cada ausência de resposta se tornou um novo sim. Ele mostrou que a fé verdadeira não precisa de aplausos celestiais. Basta a vontade do Pai. Essa é a fé que move montanhas, não porque grita, mas porque persiste. A fé que Cristo nos ensinou, sem dizer uma palavra. A cruz começou aqui. Antes de madeira,
Ela era invisível. Era o peso de continuar amando quando tudo parecia escuro. E nesse silêncio, algo se consolidava no Espírito de Cristo, a firmeza inabalável de quem já havia escolhido o Pai acima de tudo. O deserto, então, tornou-se templo, o silêncio, sacrifício, a solidão, comunhão. Porque quando Deus parece ausente, mas a alma continua fiel, o milagre mais profundo acontece. O amor puro, sem interesses, sem respostas, sem garantias. Na cela silenciosa, o monge ouviu mais que no mundo inteiro. E no deserto mudo, Jesus ouviu o chamado eterno: permaneça. O que significa amar a Deus com todo o coração? Talvez seja isso, amar mesmo quando ele se cala. No fim dos 40 dias, o corpo de Jesus estava esgotado, mas a alma transfigurada. Ele não saiu do deserto com coroa, nem com palmas, nem com seguidores. Saiu com algo que o mundo não entende, um coração obediente até o fim. O Evangelho diz que, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se até o tempo oportuno. E então os anjos vieram e o serviram. Não vieram antes, não vieram no auge da dor, vieram depois. Como quem espera que a cruz seja abraçada por inteiro, para só então oferecer consolo. Esse detalhe esconde uma verdade profunda. O céu responde, mas só depois da fidelidade. Deus não nos impede de entrar no deserto. Ele entra conosco. E ali não nos protege das tentações, mas nos dá força para vencê-las. O vazio de Cristo alimentou a humanidade inteira. Sua fome saciou a nossa sede de sentido. Seu silêncio respondeu ao nosso clamor. E o deserto, que parecia um lugar de abandono, tornou-se o cenário da vitória mais silenciosa da história da salvação. Porque ali, no mais oculto, o amor venceu o medo, a fé venceu a dúvida, a obediência venceu o orgulho. A vitória de Jesus não foi apenas resistir ao diabo, foi preparar-se para a cruz. Cada tentação vencida ali foi um passo em direção ao Calvário. Não houve plateia, nem milagres visíveis, mas houve entrega. E essa entrega silenciosa é o que alimenta a igreja até hoje. Quando você comunga, quando toca o corpo de Cristo, você toca esse mesmo Jesus que passou pelo deserto, que venceu por amor, que escolheu o Pai acima de tudo, que disse sim em cada passo, mesmo quando o não teria sido mais fácil. Feche os olhos, veja o deserto agora vazio, o vento soprando as marcas de pegadas, o sol começando a se pôr, e naquele horizonte, um homem caminhando de volta para a Galileia. Ninguém sabe o que ele venceu. Ninguém viu as lágrimas, os gritos interiores, os silêncios obedientes, mas o céu viu, o céu testemunhou, e agora ele está pronto, pronto para curar, para chamar, para perdoar, para salvar. O deserto não o quebrou, o deserto o formou, porque Deus usa o vazio para nos ensinar o que realmente nos alimenta. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a primeira resposta de Jesus no deserto, mas talvez seja também a última, porque ao final ele próprio tornou-se essa palavra, o Verbo que se fez carne e habitou até mesmo em nossos desertos. Se essa história tocou sua alma, compartilhe. Alguém ao seu redor pode estar atravessando um deserto sem saber que Cristo já passou por ele antes. Deixe nos comentários o que essa peregrinação despertou em você. E se ainda não é inscrito no canal Histórias do Sagrado, junte-se a nós. Aqui, cada história é uma vela acesa no meio da noite, e cada palavra é um convite ao eterno.